Você pode se assentar. Graça e paz da parte de Jesus Cristo, aquele que reina e vive para sempre. Uma boa notícia para você, Ele está aqui entre nós nessa noite. Ele escolhe os lugares onde os corações sedentos queiram ouvi-lo, queiram percebê-lo. Desde criança, fui criado na igreja batista no Retiro, em Volta Redonda, no estado do Rio. Desde criança, o domingo para a gente era aguardado, enquanto família. E era gostoso demais iniciar uma semana, reunido aos meus irmãos e irmãs, para reconhecer que Ele reina. Que Ele reina no meu casamento, que Ele reina na educação que concedo aos meus filhos, que Ele reina no desenvolvimento do meu caráter, que Ele reina na minha administração financeira, que Ele reina no meio das minhas angústias e questionamentos da alma, que Ele reina. É tão bom, igreja, é tão bom podermos crer naquilo, viver aquilo que a gente crê, colocar em ação aquilo que a gente crê. Eu estou muito preocupado, com o meu coração muito angustiado, porque o pai de uma pessoa que é membro da nossa comunidade foi internado, o irmão Rosenal. E eu estava ali de joelhos clamando a Deus por uma intervenção na vida dele. Ele foi internado com pneumonia e a Vivian, sua filha, acabou de nos dizer que ele foi entubado. E aí meu coração está angustiado, mas aí a gente canta para ele: e reinarás para sempre. Só Ele tem o poder de estar aqui conosco e agora ao lado do irmão Rosenal na UTI. Só Ele tem esse poder. E aí eu queria te dizer, Diogo, que ter você ao meu lado, me abraçando para esse momento de intercessão é muito especial. Quando nós saímos dos nossos lugares com alguma angústia e alguém se levanta para fazer companhia, isso não tem preço, irmãos e irmãs. Não sejam tímidos nos momentos de intercessão. Rompam com qualquer timidez. Aos homens aqui da Ibage, vocês veem um homem aqui ajoelhado ou aqui à frente, é porque tem algo que está angustiando. Deixe o seu lugar e venha e abrace. Irmãs, tem uma irmã aqui sozinha, você não pode permitir que uma pessoa venha à frente e fique sozinha aqui. Você tem que chegar junto e falar: estou com você nessa luta. Estamos unidos. A oração neste lugar, na intercessão, não pode ser feita sozinha. Eu faço minhas orações sozinhos no meu quarto secreto. Aqui não, aqui nós temos, como disse o pastor Márcio, nós temos a beleza de sermos família, amém? Então rompa, pastor, eu vou tentar, eu vou me esforçar para romper a minha timidez, me levantar e me unir a alguém que trouxe a sua angústia para apresentar a Deus. Então eu quero me unir mais uma vez a vocês e juntos clamarmos a Deus pela vida do irmão Rosenal. Pai, obrigado por tudo que vivemos, cantamos, experimentamos da Tua doce presença até esse momento. E nós nos unimos como família e como igreja, e te pedimos em nome do Teu Filho, bendito Senhor e Salvador nosso, que o Senhor alcance o irmão Rosenal naquela UTI neste momento. Ele foi entubado, Deus, nessa tarde, para poder oferecer um melhor conforto respiratório para ele. Mas todos nós sabemos que se inicia agora um processo que é muito difícil, Deus, para o corpo do irmão Rosenal. Ó Deus, por misericórdia pedimos que o Senhor restaure plenamente a respiração, o oxigênio que ele necessita para o seu organismo. Ó Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia. Eu conheço a Vivian e tenho certeza que o coração dela como filha, neste momento, ó Deus, está apreensivo. A ela e a toda a sua família, Deus, por favor, dirija aquela paz que guarda o coração e que excede, ultrapassa a razão humana.
Visita o coração das tuas filhas também neste momento, de toda a família, Pai. Nós oramos pedindo que o Senhor fale conosco, por meio da Tua palavra, para o louvor da Tua glória. Oramos juntos, Pai, certos de que o Senhor nos ouve, porque o Senhor reinará para sempre. Em nome de Jesus, que todos digam amém. A palavra amém significa que assim seja, que isto aconteça, que se torne uma verdade absoluta. Desejo isso sempre para as pessoas que você ama. Eu oro pela Turquia, eu oro pelos desabrigados no litoral norte, oro por aqueles que estão no semáforo e vendem paçoca. Não sei se você tem essa habilidade de não só comprar uma paçoquita, mas perguntar o nome. Pergunte o nome. Todos nós, seres humanos, nós nos reconhecemos pelo nome. E Deus não nos chama de Psyu. Deus conhece o teu nome. Deus sabe da tua história. Deus sabe das tuas dificuldades. Então, que a gente se mova nessa sociedade com esta verdade. O Júnior Camargo já fez a apresentação dos visitantes, mas eu abracei alguns, cumprimentei. Queria mais uma vez dizer que vocês são muito bem-vindos. Deus abençoe a sua semana. Deus cubra de graça a sua preciosa família. Nós estamos falando no mês de março, o Ministério Pastoral, sobre um mandamento recíproco: orai uns pelos outros. E a oração, temos reconhecido que nela reside um poder que ainda a ciência está analisando. Os neurocientistas mapearam um cérebro enquanto ele estava exercendo a sua fé. Aquela pessoa começou a fazer suas orações com fé, e então se percebeu que o cérebro humano despreende vários hormônios enquanto a pessoa está em estado de oração no exercício da sua fé. A ciência ainda está tentando entender como essa conexão sobrenatural com Deus é capaz de mudar realidades, é capaz de não só liberar biologicamente hormônios no cérebro, mas é capaz de mover circunstâncias, aproximar pessoas umas das outras, quebrar qualquer tipo de orgulho ou prepotência por nos fazer empáticos, compassivos na direção da realidade do outro. E eu tenho um apreço por esse tema nas Escrituras Sagradas. Na próxima sexta-feira, apenas das 21 à meia-noite, estamos convocando vocês para deixarem os lares de vocês e virem com suas famílias para dizerem: Senhor, abençoe o meu lar, Senhor, abençoe o meu casamento. Estamos convocando você, empresário, para vir na próxima sexta-feira e pedir a bênção de Deus sobre os seus funcionários, sobre a sua empresa, porque Deus nos mede pelo nível de dependência que declaramos a Ele. Você não é medido na espiritualidade somente pela generosidade que você tem no sustento do reino. Deus nos mede enquanto filhos e filhas, pela capacidade de declararmos a nossa dependência, o quanto precisamos dEle, separando tempos de oração. Próxima sexta, não perca essa oportunidade, é a primeira vigília de 2023, eu nem considero vigília, porque a vigília raiz, Marcinho, a Roots, vai até que horas? A Roots, a vigília raiz, quantos aqui participaram no passado daquelas vigílias que iam até as 6 da manhã? Irmãos, eu participei de muitos, a gente ficava dormindo, não é? Aquele irmão começava a orar demais, a gente está ajoelhado, o joelho começava a doer, o irmão orava meia hora. A nossa vigília, ela é muito tranquila, 9, 10, 11, 3 horas de oração. Não é possível que nós não consigamos dizer a Deus que nós precisamos dEle. A oração é a chave da vitória. Teólogos como Billy Graham, C.S. Lewis, Jonathan Edwards, Charles Haddon Spurgeon, Dwight Lytle Moody, esses homens diziam: a chave do avivamento espiritual na minha vida é a oração. Orem, busquem a Deus. Estamos conclamando embaixo, para que você coloque na tua agenda
o teu tempo de oração. Eu tenho uma admiração muito grande pelos profetas do Antigo Testamento, dentre eles Elias e Eliseu. Esses homens foram capazes de, por suas vidas, desafiarem o que havia até aquele momento de mais extraordinário. Os teólogos acreditam que Elias tenha realizado 7 milagres, 7 sinais, que Deus, por causa do seu coração dependente, o seu coração cheio de fervor e oração, eles acreditam, olhando os textos bíblicos, no ministério de Elias, que ele tenha realizado 7 milagres. O discípulo dele, chamado Eliseu, ficava no pé dele, e então houve um momento em que Elias transferiu para ele a seguinte mensagem: Eliseu, estou perto de ser transladado, ou seja, levado aos céus sem ter que passar pela morte. Se você me vir subindo aos céus, você pode me pedir o que você quiser, e eu pedirei a Deus que te conceda. E então Eliseu ficou no pé dele. Ele ia no banheiro, Eliseu ficava na porta. Ele falava, eu vou ali beber água, não, eu vou com você. Eliseu grudou em Elias, mas diz a Bíblia que em exato momento, uma carruagem de fogo passa por eles, uma carruagem de fogo. Eu fico imaginando esse momento, né, cinematográfico, uma carruagem muito celestial, como se estivesse pegando fogo. Ela vem e separa os dois ficam distantes, e então Elias sobe num redemoinho, segundo as Escrituras Sagradas, e Eliseu corre e segura no manto de Elias, e a única coisa que resta para ele, quando ele vê Elias subindo, Deus confirma sobre Eliseu o desejo do seu coração: me dê o dobro da sua unção. E é exatamente o que os teólogos começam a fazer. Eles investigam o texto sagrado e veem que Elias fez 7 milagres, mas Eliseu faz 14. Irmãos, isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Quando Elias vai viver esse momento da transladação, ele atravessa o rio Jordão em seco, como Moisés com a nação de Israel atravessou o Mar Vermelho. Eliseu chega na margem do Jordão, e aí ele diz, Jordão se abra, e o Jordão se abre, e aí vem Eliseu e Elias, e os dois passam em seco para outra margem, e aí Elias é transladado na outra margem, e aí Eliseu tem que voltar agora, e aí ele faz o quê? Ele pega o manto. Prestem atenção, porque isso é extraordinário à luz da Bíblia. São coisas assim inefáveis, como diz as Escrituras, são coisas de encher a alma da gente. Eliseu pega um manto, enrola no braço e diz assim, onde está o Deus de Elias? E ele toca no Jordão e o Jordão se abre. Havia um poder de Deus sobre a vida desses homens. Mas os teólogos, eles verificam que havia 13 milagres realizados em vida por Eliseu. Cadê o 14º? Eis que, muito tempo depois de sua morte, assassinaram um homem. E para esconder o corpo desse homem, cavaram uma sepultura, mas na verdade era o lugar onde Eliseu havia sido sepultado. E diz a Bíblia que quando essas pessoas estão tentando esconder o corpo de alguém que eles assassinaram, presta atenção, Diogo e Lucão, estão ali cavando, os ossos, eles não sabiam que aquela cova pertencia em algum momento a Eliseu, os ossos ficam aparentes, eles pegam um em cada lado do corpo e jogam sobre aquele sepulcro, e quando o corpo do morto toca nos ossos de Eliseu, ressuscita, volta à vida. A gente não tem noção, quando lemos o Antigo Testamento, do poder que Deus destinava a esses homens, que tinham os joelhos calejados por buscarem a presença de Deus. Aí vem as Escrituras, no Novo Testamento, e cita Elias com essa passagem. Ele era um homem comum. Ele era um homem sujeito às mesmas tentações. Não era um super-herói, não era um sobre-humano. Elias
tinha as mesmas fragilidades que cada um de nós. Para que estou abrindo nossa conversa de hoje com essa história? Porque ainda nós não exercemos a nossa fé. Ainda hoje, Deus olha para nós tentando encontrar Elias, Rutes, Noemis, Déboras, Gideões, Daniéis. Ainda hoje Deus procura aqui nesta noite, no meu coração, no teu, encontrar pessoas que se disponham a crer, que se disponham a orar com fervor, que se disponham a crer no extraordinário, no sobrenatural de Deus. Eu acredito nisso. Eu pensei sobre isso essa semana. Eu me ajoelhei no meu gabinete pastoral. Eu disse: ó Deus, ache em mim alguém que te busque com todo o coração, alguém que te ame com toda a intensidade, alguém como esses homens e mulheres do passado, que te desejam, ó Deus, ardentemente, que acordam na expectativa do que o Senhor tem por fazer através da minha vida durante o dia. Essa é a noite para nós repensarmos isso, porque eu quero conversar sobre o poder da oração. Eu quero mostrar para vocês quão ilimitada ela é. Eu quero expandir o conhecimento que vocês adquiriram por leituras de livros ou sermões, seja na internet ou igrejas, sobre essa disciplina espiritual que não é só fechar os olhos reclinando a cabeça. Um teólogo disse que quando nós oramos, deveríamos sentir os céus visitarem a terra. Deveríamos nos perceber flutuando. Deveríamos imaginar que estamos agora adentrando uma dimensão espiritual. Para alguém que está fazendo faculdade aos 53 anos, assentar-me numa cadeira, em um ambiente onde o estudo muito provavelmente vai afrontar a minha fé, me faz sempre pedir a presença de Deus, a graça divina, o poder do alto. Pensem nisso. O texto dessa noite é uma narrativa linda no livro de Atos. O pastor Ézio pregou nesta manhã com tanta autoridade, e eu desejo que Deus faça a mesma obra de inquietar nossos corações e nos levar para mais perto dEle, quando terminarmos esse tempo de reflexão. Deixa aberto em Atos capítulo 12, eu vou ler recortes de todos os 17 versículos, mostrando para vocês alguns princípios que residem nessa narrativa. Deixa eu contextualizar vocês. O livro de Atos é quando nós temos os primeiros passos da igreja implantada por Jesus. No livro de Atos nós temos a perspectiva de uma igreja inaugurada com os 3.000 que se converteram no sermão do apóstolo Pedro. Há uma igreja então organizada em Jerusalém, de onde se origina o cristianismo que se começa a espalhar por toda a Europa. Vocês precisam imaginar essa cena. Na igreja de Jerusalém, os 11 apóstolos, Judas havia se suicidado e Matias ocupa o lugar de Judas nos 12 apóstolos, no colégio dos 12 apóstolos. Imagina visitar essa igreja num domingo de manhã, e aí você perguntar para alguém do lado: sabe quem prega hoje? Eu ouvi falar que é Pedro, ele vai falar sobre aquele momento que ele andou sobre as águas com Jesus. Aí no outro domingo você pergunta: sabe quem é hoje? Eu não tive acesso à escala. Estão dizendo que é Tiago. Tiago vai dizer sobre a pesca maravilhosa. Era assim, os cultos na igreja de Jerusalém. E esses homens notáveis, por terem caminhado com Jesus por 3 anos e terem sido escolhidos a dedo por eles, esses homens começaram a ser perseguidos pelo Império Romano. E aí a gente sabe, pela história, que se inicia a era do martírio. Os homens começam a ser martirizados.
E os primeiros a serem assassinados, mortos, são os apóstolos. E aí esse texto que nós vamos ler, ele narra a morte de um desses apóstolos, que começa assim, capítulo 12, versículos de 1 a 5. Por essa época, o rei Herodes Agripa começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Quem não se lembra do trio Pedro, Tiago e João? Então começou um martírio por meio deste Tiago. Versículo 3, quando Herodes viu quanto isso agradava os judeus, também prendeu Pedro durante a celebração da festa dos pães sem fermento. Depois lançou-o na cadeia sob a guarda de 4 escoltas, cada uma com 4 soldados. A intenção de Herodes era apresentar Pedro aos judeus para julgamento público depois da Páscoa. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Prestem atenção, o poder da oração faz com que a gente se una por uma causa. A oração tem a capacidade de nos unir em torno de um mesmo tema, uma mesma pessoa, como fizemos agora há pouco. Nós podemos juntar os nossos corações através da oração para intercedermos juntos pela Turquia, pelo orfanato da cidade, pelo governo do nosso país, pelo nosso povo brasileiro. A oração tem essa capacidade. Um foi contando para o outro. Um pegou o WhatsApp e criou um grupo, oração pelo apóstolo Pedro, e se espalhou. Aquele grupo de WhatsApp já tinha 4.000 irmãos. E aí estão dizendo, vamos orar agora. Aí criaram um relógio de oração. Quantos aqui já participaram de um relógio de oração? Poucos, hein? Relógio de oração é aquilo que se começa às 6 da manhã, e aí tem quem ora de 6 às 6:30, aí o outro, eu oro de 6:30 às 7. Naquele período você vai orar por temas específicos que aquela liderança estabeleceu. E eles começaram a orar pelo apóstolo Pedro. Mal haviam enfrentado o luto pela morte de Tiago, um líder da igreja. E eles começam a orar. A palavra que aparece aqui é ektenes em grego. E-K-T-E-N-E-S. Ektenes. Pastor Ézio citou isso pela manhã. Essa palavra significa, na língua grega, no qual o Novo Testamento foi escrito, uma intensidade absoluta. Eles não davam espaço nesse período de busca a Deus pela liberdade do apóstolo Pedro. Ó Deus, visita teu filho na prisão. E isso foi tão intenso, isso foi tão contagiante, que as escrituras dizem que eles começaram a orar de casas em casas. A oração tem o poder de nos unir por uma causa. Deixe o seu coração se unir quando você perceber um tema sendo proposto. Deixe o seu coração romper o orgulho e a prepotência quando você vê diante de si um desafio por uma calamidade que atingiu uma nação, que atingiu um povoado. Orem, irmãos, orem durante a semana, orem enquanto dirigem seus carros, orem enquanto vocês estudam, orem, disse o apóstolo Paulo, orem sem cessar, ore ektenes, ore com intensidade. A gente é muito fraco na oração, a gente só ora na hora do almoço, e a oração muitas vezes é, Senhor, obrigado por essa refeição. Não, expanda a sua oração, expanda a sua conversa. Quando eu cursei o mestrado em Novo Testamento, eu tive a minha primeira aula com a teologia da oração. Seriam 7 dias estudando sobre oração. Aí eu fiquei pensando, não é possível que haja tanto assunto para se estudar durante 7 dias. E aí a primeira aula foi com Johannes Bergman, um alemão, irmão. Ele disse, olá, bom dia. Aí todo mundo, bom dia. Era bem de manhãzinha, 6 horas da manhã. Bom dia, me chamo Johannes Bergman. E nós passaremos as próximas horas e dias falando sobre oração. Vamos orar? Aí todo mundo, vamos. A gente achou que ele ia pedir pela aula, em nome de Jesus. 1h30 de oração.
ele ficou orando conosco por 1h30. Quando ele se levantou, ele disse: vamos abrir nossas Bíblias. A gente sabia o que nos reservaria nos próximos dias. Às vezes nossas orações não passam de segundos. Uma vez eu falei, nesse curso, não é possível que eu não consiga orar nem 1 minuto. E aí eu coloquei no celular o cronômetro e aí fui falar com Deus. Com 30 segundos eu estava repetindo coisas. Eu disse, não é possível que eu não tenha assunto com o Rei do Universo, o Senhor da minha vida. E aí eu tomei uma decisão. Minhas orações agora, elas se expandirão até assumirem o que a gente chama de conversa gostosa. Faça esse exercício em casa. À noite, como é que a gente ora? Senhor, obrigado pelo meu dia. Talvez o pai diga, só isso que você tem para dizer para mim? Eu te livrei de tantas coisas durante esse dia. Eu te abençoei tanto durante esse dia. Você está indo dormir, mas teu filho também está dormindo. Você está indo dormir, mas fez 3 refeições durante o dia. Você não tem nada mais para me falar. Equitenes significa orar incessantemente, trazendo à memória tudo que pode nos dar esperança. Rosenal estará em meu coração e em minhas orações, até que se confirme a vontade de Deus sobre a vida dele. Orar sem cessar. A igreja fervorosa se uniu por uma causa e se colocou diante de Deus. E o texto continua, no versículo de número 6. Na noite antes de Pedro ser levado a julgamento, ele dormia. Quando oramos, aqueles para quem oramos, Deus os visita com poder. Porque Pedro não está angustiado, irmãos? Porque Pedro não está desesperado na prisão. Ele sabe o que o aguarda. Seu mestre, o Senhor Jesus Cristo, foi morto na Páscoa. Ele sabe que vai ser também decapitado. Fizeram a Tiago agora há pouco, vão matá-lo também. Por que não há crise no coração deste homem? Porque há uma igreja orando pela paz que excede a todo entendimento, para guardar o coração dele. Ore por seus filhos, ore por sua esposa. Aliás, você já fez um jejum pela tua esposa? Já fez um jejum pelos teus filhos? Estamos sendo ensinados pelo pastor Ézio sobre um curso a partir de jejum online. Ele está ensinando para a gente. Já jejuou? Nunca pratiquei o jejum, pastor? Pratique, porque Jesus nos ensinou sobre o jejum. Jejuar é dizer, meu organismo que se alimenta, ele agora se torna menos importante do que a minha alma, porque ela vai se alimentar de Deus. Isso é jejum. Se esquecer do corpo, para que a alma agora ganhe prioridade, para ser sedenta, satisfeita em Deus o Altíssimo. A oração abre a porta para o impossível de Deus. Versículo 7, de repente uma luz intensa, a igreja está orando, a igreja está equitenes, orando sem cessar. De repente uma luz intensa brilhou na cela e um anjo do Senhor apareceu, tocou no lado de Pedro para acordá-lo e disse, depressa, levante-se, e as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Então o anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias, e Pedro obedeceu. Agora vista a capa e siga-me, ordenou o anjo. Pedro deixou a cela, seguindo o anjo, o tempo todo, porém, pensava que era uma visão, sem entender que era real o que ocorria. Passaram o primeiro e o segundo postos de guarda, e quando chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o portão se abriu sozinho para eles. Os dois passaram e foram caminhando ao longo da rua até que subitamente o anjo o deixou. Quando nós oramos, Deus ordena. Eu fico imaginando com os meus botões, como é que se dá essa coisa na eternidade? Diz que Deus habita o 4º céu, e no 3º céu estão os seres angelicais. E a imagem que eu tenho é, a igreja começa a orar incessantemente, e essas orações começam a subir, e começam, segundo as Escrituras em Romanos 8, 26, serem interpretadas pelo Espírito para chegarem ao coração de Deus. E Deus, assentado no trono, recebe esse clamor da igreja, e então ele diz, Miguel, o arcanjo, pois não, Senhor, ordene a um anjo
para ir até Jerusalém, até a prisão onde está o apóstolo Pedro, para ele libertar o meu servo, porque há uma igreja, a noiva do meu filho, está clamando pela minha intervenção. Quando nós oramos agora há pouco, irmãos, eu creio, Deus dá uma ordem a um anjo, que desça até o hospital onde está o irmão Rosenal, para levar conforto e consolo. Vai até onde está a Vivian, para poder levar conforto e consolo. Eu creio, porque as escrituras estão dizendo que isso ocorre. Porque nós não cremos mais que isso seja possível acontecer em nossos dias? Está acontecendo. Creia nisso. O poder da oração abre portas para o impossível de Deus acontecer. Eu acho extraordinário a forma como Lucas, o evangelista, que escreveu este livro, médico, detalhista, coloca com riqueza de detalhes a narrativa de como o anjo conduz o apóstolo Pedro. Primeiro toca nele. Oi, pois não, o que você quer? Então, eu vim te libertar. Sou enviado de Jeová. E aí os dois, ele deve ter abraçado Pedro. Vem cá, Pedro, é por aqui. Ah, irmãos, irmãs, por que ainda não somos capazes de crer? Às vezes eu estou no gabinete pastoral, e porque a minha esposa está vivendo o luto da morte do seu pai, eu digo: ó Deus, mande um anjo até a minha casa, para confortar o coração da minha esposa. Às vezes eu estou na minha casa, e eu sei que a Giovana está lá no trabalho dela, eu digo: Senhor, manda um anjo, para proteger a minha filha, porque eu creio, estou pregando algo que eu creio. Ainda hoje, Deus está procurando corações que coloquem e depositem nele essa fé, porque Ele está pronto para dar ordens, para que anjos sejam enviados, para nos alcançar com os poderes e os milagres. Eu creio nisso. Eu não sei se você tem alguém agora que o Espírito está falando ao teu coração, que não está aqui, mas que precisa do toque de Deus. Eu não sei se há alguém agora que está vindo à sua mente, porque quando eu estava preparando esse sermão, pessoas vieram à minha mente, e eu disse: eu vou fazer isso com a igreja. Eu não sei se alguém está vindo agora à sua memória, pai, filho, avô, cunhada, tio, sobrinho, não sei, mas eu queria que agora você orasse por essa pessoa, que você cresce naquilo que eu estou falando, e pedisse a Deus: Senhor, vá até essa pessoa, Senhor, toca nessa pessoa. Faça isso agora, irmãos. Eu quero te dar esse tempo em oração, porque eu creio que isso é poderoso. Faça isso agora. Ore. Peça com fé. Amém. Amém. Eu e vocês não conseguimos ver, mas nossas orações acessaram essa dimensão que nós não damos conta. Anjos estão sendo mobilizados na eternidade. É isso que acontece, irmãos. Quando o nosso coração clama em sinceridade, é isso que acontece no reino espiritual. Creiam nisso. Creiam fora deste lugar, quando forem enfrentar a semana. Creiam. Eu quero te dar uma permissão, porque às vezes nós olhamos o celular e perdemos a atenção, mas eu quero te dar uma permissão. Eu quero que você, se essa pessoa ela está no seu contato, que você escreva para ela dizendo: eu acabei de orar por você. Por favor, faça isso agora. Se é uma pessoa que está no seu contato de telefônico, diga para ela: eu acabei de orar por você. Porque isso importa para quem está do outro lado da angústia.
Fizeram isso? Ok. Depois vocês me contam. A minha irmã Carmen Lígia, que é missionária, ela estava num país hostil. Tarde da noite ela havia deixado o lugar onde ela havia servido o dia inteiro e voltava para casa. Entrou numa van, cheia de homens, e os homens começaram a dizer: vamos pegar essa e vamos estuprar brincando com ela. E a minha irmã começou a ficar muito angustiada dentro do carro. E eram vários homens, e ela disse que eles aceleraram e começaram a passar dos pontos onde pessoas davam sinal. No Brasil, Deus tocou no coração da família, e a gente começou a orar em lugares diferentes. Deus me incomodou minha mãe, incomodou minhas irmãs, primos, e a gente começou a interceder. E aí minha mãe me mandou uma mensagem: filho, eu não sei porquê, mãe, eu também não, mas eu comecei a orar daqui, a gente orou também. A gente foi saber então depois pela Carmen Lígia. Quando ela chegou em casa, ela nos contou, mandando uma mensagem para minha mãe espalhou. No momento em que ela estava dentro da van, prestem atenção, irmãos, a igreja, a família começou a interceder, e toda a intenção para fazer mal à minha irmã dentro daquele carro, recebeu a visitação de um anjo. Minha irmã disse: eu não entendi. Eles começaram a acelerar, e do nada eles pararam, ficaram silenciados. Uma pessoa abriu a porta, e então eu saí e eles continuaram. A gente não tem noção. Estamos ainda muito tímidos na fé, para crer que quando nós oramos, de fato Deus age. Mas a história continua. Como eu queria ter a noite inteira para falar sobre esse texto com vocês. Espero que o coração de vocês esteja sendo inflamado como o meu está, pela presença de Deus aqui nesta noite. Como é bom saber que quando nós pedimos, não fica no teto, mas atinge o coração daquele que rege a história do universo. A história continua no versículo 11. Por fim Pedro caiu em si. É verdade mesmo, disse ele, o Senhor enviou seu anjo para me salvar daquilo que Herodes e os judeus planejavam me fazer. Quando Pedro se deu conta disso, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos para orar. Ele bateu à porta da frente, e uma serva chamada Rode foi atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, correu de volta para dentro, dizendo a todos: Pedro está à porta. Eles, porém, disseram: você está fora de si. Mesmo que nós oremos, nós desconheceremos a amplitude do poder da nossa oração. Diante da insistência de Rode, concluíram: deve ser o anjo dele. No judaísmo se pregava que cada pessoa que teme a Deus tem um anjo particular. Mas isso nunca foi comprovado em todas as escrituras sagradas. Muitos mitos foram mantidos no judaísmo. Então eles disseram: deve ser um anjo dele. Versículo 16, enquanto isso Pedro continuava a bater insistentemente. Quando por fim abriram a porta e o viram, ficaram admirados. Ele fez um sinal para se acalmar e lhes contou como o Senhor o havia tirado da prisão. Contem a Tiago e aos outros irmãos o que aconteceu, disse ele. Então foi para um outro lugar. Para que servem orações respondidas, senão para glorificarem a Deus, para quem dirigimos elas? Para que servem os milagres, se não forem para dar a Deus toda a honra, glória e louvor que Ele merece? Minha irmã, então, imediatamente, quando se viu livre de um possível estupro e assassinato, ela disse: Senhor, obrigado. Então todos nós, unidos em uma só voz, dizendo: Senhor, obrigado, choramos por esse milagre. É assim que Deus faz. A oração promove glórias ao nome dEle. A oração respondida promove louvor e exaltação ao seu nome. Quando nós oramos, não só a porta dos céus se abre para os milagres visitarem a existência humana e desfazerem o que a gente chama de domínio da racionalidade,
mas Deus se torna honrado. Por isso é que Satanás sabe que quanto menos nos fizer orar, menos glórias serão dadas a Deus. Quanto mais nos ajoelharmos, quanto mais buscarmos a face dEle, mais glorificado e honrado Ele será. Minha oração hoje é de que Deus seja engrandecido, exaltado, em cada uma das nossas histórias de vida. Eu não sei o que te aguarda nessa semana, irmão e irmã. Vocês não sabem também o que me espera. Nenhum de nós sabe. Mas eu tenho uma certeza no meu coração e queria compartilhar com vocês. Há alguém nos céus que ouve o clamor humano. Nenhuma outra autoridade na existência humana tem o poder que só Deus tem, de nos ouvir. E aí eu encerro, enquanto o ministério assume o seu lugar, contando a história de George Miller. A história de George Miller, ela é linda, porque é reconhecido como um dos teólogos da oração. Esse irmão, como eu queria ter conhecido ele, com essa barbinha branca, ele tinha um lema: eu só confio no Senhor. George Miller entendeu que da parte de Deus o propósito para a sua vida seria abrir orfanatos na Inglaterra. Ele começa com 30, em 4 anos está com mais de 2.000 órfãos que precisavam do cuidado e do carinho. Conta a história de George Miller, se preparem, porque a história é maravilhosa. Conta a biografia de George Miller, que um dia ele se levantou pela manhã e 2.000 órfãos se assentaram às mesas para comer, mas não havia nada para oferecer. Então George Miller diz: crianças, como toda manhã, estão preparadas para agradecermos? E todas elas: sim. Então ele disse: levantem as suas mãos. E as criancinhas levantaram as mãos e ele orou: Senhor, obrigado pelo alimento que nós iremos comer. Quando ele disse em nome de Jesus, amém, alguém bateu na porta e disse, era o padeiro: a madrugada inteira Deus gerou no meu coração o desejo de ofertar todos os pães do meu dia para vocês. Eram pães fresquinhos, aquele pão de milho, irmãos, imagina um pão de milho com manteiga, brioche, mas tinha pão, mas não tem leite. Então, quando esse senhor da padaria acaba de descer os pães para colocar em cada prato, bate a porta o leiteiro que a carroça quebrou em frente ao orfanato. Vocês podem me ajudar a fazer a carroça chegar até o lugar do concerto e eu dou todo o leite que levaria para vender na cidade para vocês. A gente não se deu conta ainda do poder da oração, mas a gente pode aprender. A gente pode, a partir de hoje, dizer: Senhor, me leva para níveis mais profundos nessa dinâmica espiritual da oração. E o que vamos cantar é: não existe nada melhor do que ter uma conexão com Deus enquanto amigo, de caminhar pela luz, de poder colocar o nosso coração diante dEle. E é isso que nós vamos cantar com toda a alegria desta noite. Vamos ficar em pé e vamos adorar o Senhor. Daqui a pouco eu volto para nós encerrarmos a celebração.